das estimativas de receita para o exercício, evidenciando o excesso apurado ou sua tendência para o exercício por fonte de recursos. Quarto, nos casos de abertura de crédito adicionais à conta de recurso de superávit financeiros, as exposições de motivo conterão a apuração do superávit financeiro por fonte de recursos, que representam a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício anterior. Artigo 24º. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de lei orçamentário anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso... Hein? Quer dar uma pegada? Primeiro, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indique os recursos necessários admitidos apenas provenientes da anulação da despesa excluído que incidem sobre a dotação para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. Terceiro, sejam relacionados com a correção de erros de omissões. B. Os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 1º. As emendas deverão indicar como parte da justificativa, primeiro, se incidirem sobre despesa com investimento e a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária. 2. Se incidirem sobre despesa com ações de manutenção de comprovação de não inviabilização operacional das entidades dos órgãos cuja despesa é reduzida. Parágrafo 2º. A correção dos erros com omissões será justificada circunstancialmente e não implicará na indicação de recursos para aumento de despesa previsto no projeto de lei orçamentária. Artigo 25. O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação do projeto de lei orçamentária enquanto não iniciada da Comissão Técnica a votação de parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 1º. Os recursos que decorrem de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados mediante créditos especiais ou suplementares. Parágrafo 2º. Em caso de rejeição parcial do projeto de lei orçamentário, a lei aprovada deverá prever os recursos mínimos necessários para o funcionamento dos serviços públicos essenciais. Artigo 26. Sancionada e promulgada a lei orçamentária, terão aprovados e publicados para efeito de execução orçamentária os quadros de detalhamento de despesas, os QDDD, relativos aos programas de trabalhos integrantes da lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. As atividades e projetos serão detalhados no quadro de detalhamento de despesa, o QDDD, com categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicações, elemento de despesa e por fonte de recurso. Parágrafo 2º. Os quadros de detalhamento da despesa, o QDDS, deverão discriminar os projetos de atividades consignados a cada órgão de unidade orçamentária, especificando a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, o elemento de despesa e a fonte de recurso. Parágrafo 3º. Os QDDD serão aprovados por decreto no âmbito do Poder Executivo pelo Prefeito Municipal e o Poder Legislativo pelo Presidente da Câmara de Vereadores. Parágrafo 4º. Os QDDS poderão ser alterados por decreto pelo chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo, no recurso do exercício financeiro para atender a necessidade de execução orçamentária, respeitados sempre os valores dos respectivos grupos de natureza de despesa estabelecidos na lei orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos. Artigo 27. A apresentação da ação de recurso que trata o parágrafo 1º do artigo 26 será feito obedecendo as classificações contidas na Resolução 1268 de 2008 do Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, o TCM. Artigo 28. É verdade a inclusão na lei orçamentária e seus créditos adicionais de dotações de títulos de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas às entidades privadas sem fim lucrativo de atividade de natureza continuada que atendam diretamente ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde e educação, ficando os pagamentos dessas despesas consignados ao cumprimento de exigências legais, inclusive constantes no artigo 26 da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Parágrafo 1º. Para habilitar-se ao recebimento das subvenções sociais, as entidades privadas sem fim lucrativo deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 5 anos, emitida por 3 autoridades locais e com comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
Parágrafo 2º. Os recursos destinados a subvenções sociais somente serão alocados nos órgãos, entidades e fundos que atuam na área citada no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios, conforme determina o artigo 116 da Lei 866 de 93 e as exigências do artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. O artigo 29. A concessão de recursos para cobrir necessidade de pessoas físicas, conforme determina o artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, deverá ser autorizada por lei específica, atendidas as condições nela estabelecidas. Artigo 30. Objetivando o cumprimento de metas fiscais até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, através do decreto, elaborará e publicará a programação financeira visando compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de execução mensal de reembolso, conforme estabelecido no artigo 8 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 31. Se verificando ao final de um bimestre que a realização de receita poderá não comportar o cumprimento das metas do resultado primário ou nominal, os poderes, por ato próprio e nos constantes necessários dos 30 dias subsequentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas em conformidade com os dispostos no artigo 8 e 9 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 1º. A limitação que traz o caput deste artigo será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para atendimento das despesas em outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras de cada poder. Parágrafo 2º. Comprovada a necessidade de limitação de empenho e de dotações orçamentárias e de movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas nos anexos integrantes desta lei, adota-se os seguintes procedimentos. Primeiro, definição em separado do percentual de limitações para o conjunto de projetos de atividade finalística, atividade de manutenção e operação de créditos especiais, a calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações fixadas inicialmente na lei orçamentária em cada categoria e programação indicada, excluídas as dotações destinadas à execução de obrigações constitucionais e de legais ao pagamento do serviço da dívida. Segundo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo até o 20º dia do mês subsequente ao final do bimestre o montante da limitação de empenho e movimentação financeira formada por parâmetros utilizados e estimativa de receitas e despesa. Terceiro, o Poder Legislativo, com base na comunicação referida no inciso anterior, publicará ato próprio até o final do mês subsequente ao encerramento dos bimestres pertinente, fixando os montantes disponíveis para o empenho e movimentação financeira para cada conjunto de categoria, indicando o caput deste artigo. Parágrafo 3º. Não estarão sujeitos limitações de empenho, segmentos e despesas. Primeiro, pessoal em encargo. Segundo, serviços da dívida. Terceiro, decorrente de financiamentos. Quarto, decorrente de convênios. Quinto, sujeito a limitações constitucionais como educação, saúde e assistência social. Parágrafo 4º. No caso do Poder Legislativo não promover limitações previstas num prazo estabelecido do caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores financeiros no mesmo critério estabelecido para o Poder Executivo. Parágrafo 5º. Caberá ao órgão de planejamento ou equivalente, o âmbito do Poder Executivo, analisar os projetos e atividades finalísticas, inclusive suas metas, cuja execução poderá ser adiada sem afetar os resultados finais dos programas governamentais contemplados na lei orçamentária. Parágrafo 6º. Caso ocorra execução da receita prevista total ou parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações limitadas de forma proporcional às reduções realizadas. Artigo 32. Essa proposta orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, cumprido o prazo previsto na legislação em vigor, será composta de mensagem de texto da lei. Segundo, composição do orçamento fiscal e seguridade social. Terceiro, anexo orçamentário consolidados. Quarto, informações complementares consideradas relevantes à análise da proposta orçamentária. Parágrafo único. Integrarão a lei orçamentária conforme estabelecido do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4.320/64. Primeiro, sumário geral de receita das fontes e da despesa por funções do governo. Segundo, quadro demonstrativo da receita e despesa segunda categorias econômicas na forma do anexo 1º da Lei 4.320/64. Terceiro, quadro discriminado, receita por fontes. Quarto, quadro de dotações por órgão. Quinto, quadro demonstrativo de receita e planos de aplicação de fundos especiais. Sexto, quadro demonstrativo da despesa da forma do anexo 6, 7, 8, 9 da Lei 4.320/64. Sétimo, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo. Artigo 33. Para fim desta lei, estende-se por: primeiro, função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que compromete o setor público. Segundo, subfunção, a participação da função visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor
setor público. Terceiro, programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos sendo mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Quarto, ação orçamentária, como sendo um projeto de atividade ou operação especial. Quinto, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário na manutenção da ação de governo. Sexto, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que ocorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Sétimo, operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sobre a forma de bem e serviço. Oitavo, categoria de programação, a identificação das despesas compreenderão sua classificação em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. Nono, órgão, secretaria ou entidade desse mesmo grau integrante da estrutura organizacional administrativa do município, os quais estão vinculadas às respectivas unidades orçamentárias. Décimo, unidade orçamentária consiste em cada um dos órgãos, secretarias, entidades e unidades de fundo da administração pública municipal, direta ou indireta, para a qual a lei orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas. 11. Unidade gestora, unidade orçamentária ou administrativa investida de competência ou poder de gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou decorrentes de descentralização. 12º, transposição ou deslocamento de uma categoria de programação de um órgão para outro pelo total ou saldo. 13. Remanejamento, a mudança de dotações de uma categoria de programação para outra mesmo órgão. 14. Transferência, o deslocamento do recurso da reserva de contingente para a categoria de programação de uma função de governo para outra ou de um órgão para outro para atender passivos contingente. 15. Reserva de contingente, a dotação global sem destinação específica a órgão, unidade orçamentária, o programa, categoria de programação ou grupo de despesa que será utilizadas como forma para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 16. Passivo contingente, questões pendentes de decisão judicial que podem determinar um aumento da dívida pública, seja julgadas procedentes, ocasionarão impacto sobre a política fiscal, a exemplo das ações trabalhistas e tributárias. Finanças, avais concedidos por empréstimo, garantias concedidas em operações de crédito e outros riscos fiscais imprevistos. 17. Créditos adicionais. As autorizações de despesas são computadas ou insuficientes dotadas que modifiquem o valor original da lei orçamentária. 18. Crédito adicional suplementar às autorizações de despesas destinadas a reforçar projetos ou atividades existentes na lei orçamentária que modifiquem o valor global dos mesmos. 19. Crédito adicional especial, autorização de despesa mediante lei específica destinada à criação de novos projetos e atividades contempladas da lei orçamentária. 20. Crédito adicional extraordinário, autorização de despesa mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação legislativa destinada a atender necessidades imprevisíveis e urgentes em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. 21. Quadro de detalhamento de despesa, o QDDD, instrumento de detalhe operacional aos projetos e atividades constantes na lei orçamentária anual, especificando a categoria econômica, o grupo de despesa, o elemento de despesa, constituindo-se instrumento de execução orçamentária de execução orçamentária e gerência. 22. Alteração do quadro de detalhamento de despesa, a inclusão ou reforço de dotação de elementos dentro do mesmo projeto, atividade, categoria econômica e grupo de despesa. Artigo 34. Rapaz, tá bravo. Artigo 34. A Receita Municipal será constituída da seguinte forma. Primeiro, dos tributos de suas competências